Boa noite, Sam. Me chamo Safira, moro na capital do Ceará e tenho um relato de uma experiência horripilante com essa criatura, o lobisomem, onde tive o mesmo na minha porta tentando entrar, mas que graças a Deus escapei com vida. Mas até os dias de hoje tenho muito medo que esse ser ainda possa vir na minha porta. O ano foi 2018. Lembro o dia, mês e ano. Era 29 de abril de 2018. Na época eu tinha 44 anos e morava no bairro Nova Metrópole, no município de Caucaia, que também fica aqui no Ceará. E acredito que tudo isso ocorreu por uma coisa que fiz inocentemente. Não foi nem curiosidade, pois desde criança sempre acreditei na existência desse ser, pois cresci ouvindo boatos e rumores de vizinhos sobre a aparição de um lobisomem na rua em que eu morava na época. Nesse tempo eu morava em Camusim, um outro interior aqui do Ceará, mas isso fica para outro relato. Pois bem, eu trabalhava em uma confeitaria e passava o dia trabalhando e ouvindo relatos sobre lobisomens em alguns canais aqui do YouTube. Então foi num canal muito conhecido, a qual não vou relatar o nome para ninguém ir lá tentar fazer a mesma coisa que eu fiz, para não correr o mesmo risco que passei. Bom, uma coisa me chamou a atenção nesse canal. Estava escrito Oração do Lobisomem. Comecei a ouvir o que estava sendo relatado na oração e logo comecei a ler junto, pois tanto o narrador lia como passava na legenda. E aquilo que eu escutava e lia me fez sentir estranha. Confesso que era como se eu estivesse vivenciando tudo o que estava escrito nela. Eram palavras muito bonitas. Podia me sentir correndo na floresta. Então fechei meus olhos e fiquei só ouvindo a voz do narrador. Eu fiquei num tipo de transe. Senti uma brisa suave e muito estranha. Mas eu estava no meu setor de trabalho e a tal oração era longa. Mas quando o narrador terminou de ler a oração, eu abri meus olhos e voltei a si e vi que estava no meu trabalho. Tomei um susto e lembrei da hora. Quando olhei para o relógio, estava marcando 18 horas. Eu corri, pois já passava da hora de largar o meu turno, pois eu saía às 16h20. Fui até a frente onde ficava o balcão para falar com a turma e me despedi de todos, pois aquele dia seria o meu último na empresa. Eu havia pedido minhas contas, já que tinha recebido uma proposta para ir trabalhar em Teresina, que fica no Piauí, e já partiria para o Piauí no dia seguinte. Detalhe, o ocorrido foi na madrugada do domingo, dia 29. Já eu viajaria na noite do dia 30 de abril, na segunda. Então falei com todos e fui para minha casa. Do meu trabalho para minha residência, eu tinha que pegar 2 ônibus, pois trabalhava em Fortaleza, mas morava em Caucaia, o município. Cheguei em casa, tomei banho, jantei, fiz minhas coisas normal de rotina e depois de tudo fui ver um filme, enquanto o sono não chegava, pois estava ansiosa pela viagem do dia seguinte. Daí então eu dormi. Foi quando deu 4h15 da madrugada que acordei já de um susto e saltei da cama desorientada, com o portão da minha casa sendo sacudido. De primeira, quando ouvi aquilo, eu já imaginei: meu Deus, tem alguém tentando arrombar minha porta. Eu morava em uma casa pequena de conjunto. Havia 2 vãos, sala, quarto e banheiro, e dividia sala e cozinha juntos, pois para mim era o suficiente já que morava só. E havia uma pequena área com portão de ferro, com apenas um cadeado médio. Minha porta da sala estava com a fechadura quebrada, pois a chave quebrou dentro. E isso na mesma noite do ocorrido. Então só pela manhã que eu mandaria consertar, pois já tinha um portão com um cadeado. Voltando ao relato. Daí então foi que eu observei que havia muitos cachorros latindo do lado de fora do meu portão. Eram muitos cães. Devia ter uns 10 ou mais. Até parecia que tinha um canil na minha porta, junto com a coisa sacudindo o meu portão. Aquilo sacudia com violência e sem parar. Pude ouvir rosnados, e os cachorros gritavam como se estivessem apanhando. Só que era muito. E fiquei na porta do meu quarto olhando para a porta. Eu cheguei a pegar uma tesoura que havia no móvel do meu quarto, ainda achando que poderia ser um ladrão.
Foi aí que saí do meu quarto e cheguei até próximo do meu fogão, que ficava a uns 7 metros da porta. E foi nessa hora que senti um cheiro forte e estranho de enxofre, cachorro molhado, junto com carne. Sabe aqueles cheiros que tem nos açougues? Era esse. Na hora que inalei aquele odor, me deu um arrepio no corpo todo, junto com um frio que travou as minhas pernas. Na hora elas ficaram pesadas. Eu não conseguia me mover, nem para frente e nem para trás, pois ainda pensei em ir até a porta e tentar dar uma olhada pelas frestas e ver o que estava fazendo aquilo. Eu fechei meus olhos e fiquei ali, petrificada, sem entender nada. E foi daí que ouvi a voz da minha avó, que falou na minha cabeça: "Não vá, é um lobisomem." Eu abri meus olhos e na hora me lembrei da oração do lobisomem que havia lido e ouvido mais cedo. Só um detalhe, a minha avó já partiu há 10 anos. No que eu li a oração, acho que invoquei aquele bicho até a minha porta, e agora ele estava ali tentando entrar, e não sabia o que fazer, pois não tinha forças nem para gritar e pedir ajuda. Minha língua travou, mas com muito esforço consegui voltar para o meu quarto, fechei a porta e fiquei andando de um lado para o outro, tentando buscar uma solução para me livrar daquilo. A única saída de minha casa era pela porta da frente, justamente onde o bicho estava com aquela cachorrada latindo sem parar. Então sentei na minha cama e fechei meus olhos, e novamente ouvi minha avó. Ela disse no meu ouvido: "Reza o credo." E foi o que eu fiz. Olha que eu nunca rezei tanto o credo na minha vida. Daí então pude perceber que aquilo parou de sacudir o portão, mas os latidos continuavam. Continuei rezando com muita fé e ainda mais forte, até que pude ouvir aquilo se afastando para longe. E continuei de olhos fechados. Ainda muito longe, era possível ouvir os latidos da cachorrada. E só então que comecei a ouvir vozes e passos das pessoas na rua. Foi aí que abri meus olhos, olhei para o relógio e já eram 5h20 da manhã. Estava claro e pude ver por debaixo da porta. Fui andando bem devagar até ela, ainda com muito medo. Abri o trinco, pois a mesma estava quebrada. Quando abri, o cheiro que veio da rua era ainda mais forte. E pude ver que minha calçada estava cheia de um líquido amarelo e com um cheiro horrível. O lobisomem urinou na minha calçada, até dentro da minha área, tipo como se estivesse marcando o território. Eu passei um tempo olhando para aquilo e tentando acreditar no que havia acontecido. Antes de tudo, corri e fui lavar minha área e a calçada, para tirar aquele fedor que estava ali. Depois sentei na mesa, tomei um café, para tentar me acalmar depois de tudo, e olhei para o calendário, que estava bem na minha frente, e vi que a lua estava cheia. Eu tinha que falar aquilo para mais alguém, contar do que passei naquela noite. Mas quem iria acreditar em mim? Se minha avó estivesse viva, com certeza ela acreditaria em mim. Mas eu liguei para uma amiga, a qual conheço há muito tempo. Falei do que passei naquela noite assustadora, e por incrível que pareça, ela acreditou em mim, e ainda me disse que eu tivesse muito cuidado, que procurasse logo uma outra casa, pois o bicho iria voltar, pois tinha marcado o território com sua urina. Por isso, havia o líquido amarelo fedido na calçada. Eu fiquei em pânico de novo, só de imaginar em passar por outra noite de aflição daquelas. Mas lembrei que logo à noite partiria para o Piauí. Então fui para o meu quarto e comecei a fazer minhas malas, para sair o mais rápido possível daquele lugar. O tempo passou e enfim chegou a noite, a hora da minha viagem. Eu continuava aflita. Aliás, passei o dia assim, com medo de tudo. Meu corpo era um frio horrível. As pernas continuavam pesadas. Então subi no ônibus e segui viagem. Me senti aliviada, mas confesso que não consegui relaxar na viagem. Havia horas que tinha a sensação que aquele bicho poderia estar seguindo um ônibus para poder me pegar. Afinal de contas, eu li aquela maldita oração, e mesmo sem saber invoquei ele até a mim. Então quem me garantia que ele não estaria à minha procura? Mas nada me aconteceu. O tempo passou e minha vida seguiu, mas nunca esqueci aquela noite de terror. E confesso que até hoje tenho muito medo.
e tenho uma sensação de que aquilo ainda está por aí me procurando.